Eu quero falar com você, cristão, pastor, missionário, ou você que já estudou inglês por tanto tempo, mas que ainda não consegue falar inglês com confiança. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês há mais de 25 anos e ensino inglês geral, inglês para negócios, para exames e inglês bíblico. E se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Para aproveitar, eu vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like. Você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí agora. Sabe? Isso é muito importante, porque as redes sociais vão entender que este é um conteúdo de qualidade e vai alcançar mais pessoas. Muito bem, vamos lá? E você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que ainda não atingiu a fluência do inglês? Você que ainda não fala inglês com confiança. E você não fala inglês com confiança porque você tem vergonha de falar inglês. E você ainda tem vergonha de falar inglês porque você tem medo de cometer erros. É um ciclo que se repete. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo aqueles que dominam a sua língua mãe cometem erros. Isso. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e somos praticamente todos fluentes, não é mesmo? Só que eu não conheço nenhum brasileiro que não cometa erros de português. Mas isso não faz dele uma pessoa menos fluente. Cometer erros faz parte do processo de aprendizado. Dos erros queremos os ensinamentos para que possamos crescer. Lembra de quando aceitamos a Cristo? Nós nos santificamos imediatamente ou iniciamos um processo de santificação baseado na palavra do Senhor. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Tudo é um processo. Quando decidimos aceitar a Cristo, iniciamos um processo de renovação da nossa mente através da palavra do Senhor. E assim crescemos em fé diariamente. Se nós nos afastarmos dos caminhos do Senhor, a nossa fé ela é enfraquecida e começamos a duvidar das promessas do Senhor para a nossa vida. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que poderoso isso, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, certo? Então a gente não tem que entrar nessa forma, nesse molde, no padrão que o mundo nos dita, não é mesmo? A gente tem que fazer o quê? A palavra do Senhor que a gente tem que renovar a nossa mente pela palavra, não é isso? E aí então vai haver uma consequência. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas primeiro nós temos um passo a passo. We don't need to follow everybody in the world. We don't need to do and act and think in the same way that the world does. But we need to renew our mind according to the word of God. So then, what's going to happen? We're going to experience the good, pleasing, and perfect will of God. Essa é uma das promessas do Senhor. This is just one of God's promises for us. Muito bem. E assim é com o inglês. Aprender um novo idioma. Aprender um idioma estrangeiro. É uma habilidade que nós temos que desenvolver. E para isso precisamos de prática, muita prática e repetição. Olha, o Senhor já te deu essa habilidade. Isso mesmo. Esta habilidade está dentro de você.
Basta que você decida desenvolvê-lo. Quando nós iniciamos a nossa jornada rumo à fluência no inglês, iniciamos um processo de aprendizado bilíngue e avançamos dia após dia. Você um pouquinho melhor a cada dia. E quando nascemos de novo, o nosso espírito é imediatamente recriado. No entanto, a nossa alma, que é a nossa mente natural, inicia um longo processo de renovação que vai durar toda a nossa vida cristã. E vamos trocando o modo de pensar e de agir do mundo pelo modo de pensar e agir de acordo com a palavra do Senhor, não é mesmo? E o mesmo acontece com o aprendizado do inglês. Nesse processo de conversão, vamos aos poucos transformando a nossa mente monolíngue para uma mente bilíngue, português e inglês. E aí nós vamos aprendendo o vocabulário em inglês e começamos a conhecer e a usar as estruturas desse idioma fascinante que é a língua inglesa. E o quanto nós vamos conseguir renovar a nossa mente pela palavra do Senhor durante a nossa jornada cristã dependerá de nós mesmos. Isso mesmo. Temos que ficar conectados à videira verdadeira. Temos que ter um coração ensinável e nos expormos à pregação e ao estudo bíblico com regularidade. E para isso, ter um mentor espiritual da sua confiança é muito importante. Aí você vai naturalmente desenvolver o hábito diário de estudo e meditação da palavra do Senhor. E o mesmo acontece com a sua jornada rumo à fluência no inglês. Quanto mais você se dedicar, mais rapidamente chegará à fluência. Você precisa ter contato com o inglês, principalmente o inglês da vida real. Pregações, estudos bíblicos em inglês é o que não faltam na internet, além dos mais diversos assuntos do seu interesse. Porque esse é um dos segredos. Se cercar do inglês, mas não de assuntos chatos. Não precisa ser um estudo chato. Você tem que procurar pelos assuntos que te interessam. E se você é amante da palavra do Senhor, ver pregações e estudos bíblicos em português e inglês vai te ajudar muito. E logo você vai perceber que vai deixar de ser uma obrigação, uma coisa chata, e vai passar a ser um prazer. Muito bem, ter um coração ensinável vai te ajudar muito, pois há muitos aspectos da língua inglesa que você tem que simplesmente aceitar e não questionar. Como entender os phrasal verbs, por exemplo. E o que são phrasal verbs? Sabe? São aqueles verbos, diversos verbos, acompanhados de uma, duas ou até três preposições. E conforme essas preposições vão trocando, também vai se trocando o sentido dos verbos. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, tentar entender, aprender, colocar em prática. Porque isso nós não temos na língua portuguesa, certo? Então é isso. Um coração ensinável vai permitir com que você aceite as coisas que você não consegue entender ainda. Vamos aprender e vamos colocar em prática. Assim, você vai chegar mais rapidamente à fluência. E quanto mais você se expor ao inglês, mais rapidamente desenvolverá uma mente bilíngue. E para isso, o ideal seria você ter um professor da sua confiança, alguém que você se conecte. E se você desenvolver o hábito diário de estudar e se expor ao inglês de diversas maneiras, você certamente se tornará fluente em inglês. E talvez muito mais rápido do que você imagina. Quer aprender a desenvolver bons hábitos? Sugiro a leitura do livro O Poder do Hábito, The Power of Habit, do escritor americano Charles Duhigg. Ok?
Muito bem. O segredo é ser regular. Você pode até ser um aluno mediano, mas se você for regular, ou seja, se expor ao inglês com regularidade, você chegará à fluência no inglês muito mais rápido do que aqueles alunos talentosos, sabe? E sabe por quê? Porque os talentosos, eles acabam caindo na própria armadilha e não se dedicam tanto. Eles acham que são bons o suficiente para chegarem à fluência no inglês sem tanta dedicação. Você seja um aluno regular. Isso mesmo. E como esse nosso programa é um programa de inglês para cristãos, nós vamos agora ver alguns versículos e vamos entender o contexto bíblico nas duas línguas. Do zero à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Esse é o meu compromisso com você. E eu quero mais uma vez convidar você para a semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 10 de outubro. Nesse evento, você encontrará o caminho para a fluência no inglês. Para você falar inglês com confiança, sem medo de errar. Bem, hoje eu escolhi alguns versículos do livro de João, capítulo 7, do Novo Testamento da Bíblia, que nós vamos ver em português e em inglês. Mas, como eu disse, eu vou discutir o contexto bíblico, a época, para te ajudar a entender melhor o texto, tanto no português quanto no inglês, mas não será uma pregação. Eu sou uma professora de inglês e talvez um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor, e juntos vamos nos edificar e aprender com os ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve o seu inglês. Vamos lá, então? Eu vou partilhar, então, aqui algumas telas com vocês. Muito bem? Ok? Vamos começar? Então, nós vamos tratar, eu vou aqui partilhar primeira tela. João, capítulo 7, versículos de 15 a 18, ok? John 7, verses 15 to 18. Então, vou começar aqui com o português, tá bom? Vamos lá. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então, nós vamos agora para o inglês. Antes de eu começar, né, a falar um pouquinho do contexto nas duas línguas para vocês. Que aí vocês vão afiando os seus ouvidos no inglês, ok? Então vamos lá. John 7, verses 15 to 18. The Jews were amazed and asked, how did this man get such a learning without having been taught? Jesus answered, my teaching is not my own. It comes from the one who sent me. Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Whoever speaks on their own does so to gain personal glory, but who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Vamos mais uma vez no inglês? The Jews were amazed and asked, how did this man get such learning without having been taught? Jesus answered, my teaching is not of my own. It comes from the one who sent me.
Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Whoever speaks on their own does so to gain personal glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him. Muito bem. Então, vamos aqui um pouquinho no contexto. À época, Jesus, ele andava muito mais pela Galileia, né? Ele estava evitando ficar ali, ir lá para a Judéia. Por quê? Porque os judeus queriam matá-lo. Então ele estava se preservando porque ele sabia que não era chegada a sua hora. Não é mesmo? So, at the time, yeah, at the time of the festival of the Jewish Festival of Tabernacles. Eu não falei. Era o tempo da festa judaica dos tabernáculos. But Jesus, he was pretty much about Galilee. He was avoiding to go to Judea. Why? Because the Jews wanted to kill him. So he was avoiding to go there. E o interessante é que a festa estava se aproximando e os seus irmãos estavam conversando ali com Jesus. Não é mesmo? Os irmãos estavam conversando com Jesus. E aí, os irmãos falaram assim para ele: por que você não vai lá para a Judéia? Porque se você está fazendo tantos milagres, se você quer se tornar uma pessoa pública, você deveria ir para a Judéia, para que os seus discípulos pudessem então ver os seus feitos. So Jesus was talking to his brothers, right? Because Mary and John had other kids. So as he was talking to his brothers suggested that Jesus would go to Judea, right? So he shouldn't be acting in secret. If he wanted to be a public figure, he should go to Judea and expose himself so that his disciples could see all his works. Percebam que até mesmo os irmãos de Jesus não acreditavam muito nele, porque eles pensavam como os outros judeus. Quem é esse homem? Nós o conhecemos, nós o vimos crescer, não há nada de especial nele, não é mesmo? Ele não tinha nem instrução. Então, nem os seus irmãos acreditavam muito no chamado de Jesus. It's interesting, right? Because not even his brother believed in his calling, right? Because they were brought up together. He was just a simple boy, right? He didn't have much study. He was from an ordinary family, right? Então a história diz que Jesus não fez muitos milagres lá em Belém. Por quê? Porque as pessoas não criam nele. So in history, we could notice that Jesus didn't make many miracles in Bethlehem because the people didn't believe in him, right? Então vamos voltar. Então era a época da festa. A festa judaica dos tabernáculos, muito famosa. E Jesus tinha dito que não ia para a festa, que os seus irmãos fossem à festa, porque não era chegada ainda a sua hora, right? So it was at the time of the Jewish festival of the Tabernacles. It was a very important festival at the time. Yeah? But Jesus had told his brothers that he wouldn't go to the festival, that it wasn't his time yet. E os seus irmãos seguiram o festival. Mas logo depois, Jesus resolveu ir para o festival. Mas ele foi em segredo, né? So, Jesus' brothers went to the festival. And sometime later, Jesus decided to go to the festival too, but in secret. Percebam
Só que quando ele chega no festival, os judeus já estavam falando dele. Onde está? Onde ele está? E as pessoas comentavam dele. Ele é um homem bom. E o outro falava assim, ele está enganando o povo. So at the time there in the festival, the Jews were looking for Jesus and they were asking about him. Where is he? So some people would say he's a good man. Other people, no, he's deceiving the people. Então, havia uma contradição em quem realmente Jesus era. Muito bem, então chegamos à festa do festival, a festa judaica. Né? E aí o que acontece? No meio da festa, então, Jesus vai lá para os pátios do templo e começa a fazer aquilo que ele mais fazia. Ensinar. Ensinar. So, halfway the party, yeah, the festival, Jesus decides to go, yeah, to the temple courts to do what? To do what he did at his best. To teach. Então, muito bem. Vamos, então, voltar aqui. Agora que a gente está com um contexto, a gente sabe em que momento aconteceu, né, essa conversa aqui. Então, vamos voltar, porque nós vamos trabalhar um pouquinho em detalhe aqui cada um desses versículos. Agora em português, em inglês, e a gente vai analisar, então, o inglês em mais detalhes. Vamos lá? Deixa eu dividir aqui, então, novamente. Ok? Muito bem. Então, vamos começar aqui pelo versículo número 15. Versículos número 15. John, the book of John. Então, vamos começar aqui pelo versículo 15. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. The Jews were amazed and asked, how did this man get such learning without having been taught? Então, olha só. Eles queriam saber como é que ele podia ensinar tanto e com tanta propriedade se ele nunca foi ensinado, se ele nunca estudou. Né? Se a gente fosse comparar com o apóstolo Paulo, era um homem que tinha estudado muito, era um homem estudado, era um homem educado, não é mesmo? Mas não foi o caso de Jesus. E principalmente aqueles que o viram crescer, até mesmo seus irmãos, não acreditavam muito nele. So, if we're going to compare, they didn't understand how could he teach so well? How could he have so much knowledge if he wasn't taught? If he never studied? They couldn't understand that. And if you would compare him with the Apostle Paul, right? That was an educated man. Né? But Jesus, he came from an ordinary family. He didn't study. He didn't have a good level of education. So they could understand where all that knowledge came from. Então aqui, os judeus, the Jews, ficaram admirados, were amazed, perguntaram, and asked, né? Como foi? How did, que ano passado, how did que este homem, this man, adquiriu, get. A gente sabe que essa pergunta está no passado. Por quê? Porque eu tenho aqui o auxiliar did, que indica passado. Lembra? Os auxiliares servem para dizer qual é o tempo verbal da sentença. Então, é por isso que eu sei que essa sentença já está no passado, porque começou com o auxiliar did. How did this man get?
Como foi que esse homem adquiriu? Adquiriu o quê? Tanta instrução. Search learning. Learn é o verbo aprender, né? Então está sendo usada learning como instrução. Tanta instrução. Such learning. Sem ter estudado. Without having been taught. Aqui, no inglês, eles preferiram usar a voz passiva, porque sem ter estudado. Without having studied. Poderia ser without having studied, se eu fizesse uma tradução um pouquinho mais literal. Mas eles preferiram utilizar essa passiva, né? Without having been taught. Sem ter sido ensinado. Porque teach é o verbo ensinar. E o taught, né, é o passado do particípio. Apesar que no inglês é teach, taught, taught. Ensinar, ensinou e ensinado. Então, tanto o ensinou como o ensinado é a mesma palavra. Taught. Teach, taught, taught. Né? Então, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender da onde vinha tanto conhecimento. They couldn't understand where so much knowledge came from. Ok? Vamos lá para o 16. E eu vou aproveitar aqui para corrigir aqui. Muito bem. Vamos lá. John 7:16. Então vamos lá. O livro de João, capítulo 7, versículo 16 agora. Jesus respondeu, vamos começar pelo português, né? Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Jesus answered, my teaching is not of my own, it comes from the one who sent me. Então, Jesus, a gente aproveita para fazer uma revisão com o passado simples. Porque para fazermos perguntas em inglês, nós precisamos de verbos regulares. Né? Nós precisamos de verbos auxiliares. E no caso do passado, é o verbo auxiliar did. Só que aqui, nós não precisamos de verbos auxiliares para fazermos sentenças afirmativas no inglês. Os verbos auxiliares são necessários para fazer perguntas e fazer as sentenças na negativa. Se a sentença é afirmativa, você vai usar o verbo já conjugado no passado. Então, Jesus respondeu, Jesus answered, o meu ensino, my teaching, não é de mim. Is not my own. Is not my own. Não é da minha propriedade. Não fui eu que criei. Vem daquele que me enviou. It comes from the one who sent me. It comes from the one who sent me. Olha só, perceba que no português eu não preciso necessariamente utilizar um sujeito, ou seja, né, um sujeito ou um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porque se eu digo moro aqui, você já sabe que estou me referindo a mim. Eu moro aqui. Agora, no inglês, nós precisamos sempre usar um sujeito antes de fazermos as sentenças, seja positiva ou negativa. Por quê? Porque os verbos do inglês, eles não são conjugados. Os verbos, eles têm uma, duas ou três formas diferentes somente. É isso que faz o inglês uma língua tão simples de se aprender. Ok? É por isso que são mais de 1,2 bilhões de falantes da língua inglesa e esse número não para de crescer. É uma língua simples de se aprender, principalmente em relação à sua estrutura. Então, olha só, vem daquele que me enviou.
Perceba que no inglês eu sou obrigado a usar o it. It comes from the one who sent me. Né? Então, mesmo quando você acha que não tem sujeito, você tem que usar o it. Está chovendo. Você não pode falar is raining. Não. Você tem que falar o quê? It is raining. It is raining. Porque você sempre vai precisar usar um sujeito na sua sentença afirmativa ou negativa. So, it comes, vem, from the one, daquele, who sent me, que me enviou. Ele está falando do Pai, não é mesmo? Vamos lá? Versículo 17 agora. Né? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. In English, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Então, olha só, que interessante. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, você lembra? A gente sempre volta para decisão. Uma decisão que nós podemos tomar de aceitar a Cristo como nosso Salvador. Foi uma decisão que a gente tomou, não foi mesmo? Né? Uma outra grande decisão que você, pastor, pastora, missionário, cristão, pode decidir hoje ser fluente em inglês. É uma decisão. Mas a gente tem que decidir e ficar no caminho, não é mesmo? A gente não pode desistir, porque há um processo, há um passo a passo a ser seguido, certo? Então, aqui, mais uma vez, se alguém, né, anyone, porque é qualquer pessoa, né, decidir, anyone who chooses, qualquer um que escolha. Choose é o verbo escolher, tá? Escolher o quê? Fazer a vontade de Deus. To do the will of God, né? Fazer, to do, o quê? A vontade de Deus. The will of God. Então, a vontade de Deus, the will of God. Percebam que esse will aqui, ele não está aqui numa função de verbo auxiliar, né? Com a ideia de futuro. Ele está aqui como um substantivo. Ele está aqui como um substantivo. Vontade. Will. Lembra que a gente fala de free will, né? Você pode escolher. Deus nos deu livre arbítrio. A gente pode escolher. Então, isso também quer dizer free will, livre arbítrio. E aqui, ele está no sentido de a vontade de Deus. The will of God. E agora, já aparece o will aqui novamente na sua função de verbo regular, de verbo auxiliar de futuro. Se alguém decide fazer a vontade de Deus, anyone who chooses to do the will of God descobrirá. Will find out. Então perceba que o verbo principal é descobrir. Find out. Poderia ser discover, mas aqui eles estão usando o quê? Find out. Então olha só. Como eu digo, a função do verbo auxiliar é dizer qual é o tempo verbal dessa frase. Então eu já sei que essa frase está no futuro. Descobrirá. Né? Olha que interessante aqui. Nós estamos falando de quê? Phrasal verbs. Olha aqui um exemplo de phrasal verb. Find out. Find out. Descobrir. Né? Poderia ser discover, mas o inglês, a língua inglesa, ela é feita de muitos e muitos e muitos phrasal verbs. Muito bem. Então, descobrir o quê? Se o meu ensino vem de Deus. Se, whether. Talvez você não conheça essa palavra, né? Essa palavra quer dizer se. Pode ser que você esteja mais familiarizado com a palavra if. If.
se, não é? Mas aqui eles estão usando essa palavra weather, que quer dizer a mesma coisa que if. Mas a ideia de weather é se ou não. Então, se você vir ou não. Então, essa que é a ideia, porque aqui ele está dizendo o seguinte: se o meu ensino vem de Deus ou não. É uma ideia, tá? Que está subentendida. Então, por isso que está sendo usado whether ao invés de if. Né? Então, se o meu ensino, whether my teaching, vem de Deus, come from God, ou se eu falo por mim mesmo, or whether I speak on my own. Então, ele está repetindo, porque essa é a ideia. Se vem de mim ou se não vem de mim. Se eu falo por mim mesmo ou se eu não falo por mim mesmo. É por isso que eles optaram por usar a palavra whether ao invés de if. Mas ambas querem dizer se. Ok? Vamos então lá para o versículo 18. E vamos acertar aqui. Muito bem. Versículo 18 do livro de João, capítulo 7. So, verse 18, book of John, right? Chapter 7. Muito bem. Então, ele prossegue, né? Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Vamos lá no inglês? Whoever speaks on their own does so to gain personal glory. But who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There's nothing false about him. Muitas coisas interessantes aqui no inglês. Porque ele diz, aquele que, whoever, aquele que fala, speaks, por si só, on their own, busca a sua própria glória. Busca, does so. Então, ele está dizendo, aquele que fala por si só, faz assim. É por isso que está aqui com o verbo does, que é o verbo fazer, na terceira pessoa do singular. Não é mesmo? Né? Então, olha só. Whoever speaks on their own, aquele que fala por si mesmo. Does so, faz isso. Por quê? Para buscar a própria glória. To gain personal glory. Ok? Própria glória. Personal glory. Para buscar. Então, eles estão usando aqui o verbo to gain. Gain seria como ganhar. Para receber, para buscar a própria glória. Então, por isso que eles estão usando does so, age assim, faz assim. Ok? Mas, but, aquele, but he, who, mais aquele que. Então, essas três palavrinhas, mais aquele que. But he who, que busca a glória, seeks the glory. Então, buscar, né? To seek, né? Busca a glória, seeks the glory, de quem o enviou, of the one who sent him, né? Daquele que o enviou, of the one who sent him. Este é verdadeiro. Então, no inglês diz, is a man of truth. Truth quer dizer verdade. Verdadeiro seria true, mas ele está usando aqui, este é verdadeiro, né? Is a man of truth. É um homem de verdade. É isso que ele quer dizer aqui, né? Não há nada de falso a seu respeito. There's nothing false about him. Agora, olha que interessante que eu quero chamar aqui a atenção de vocês. No português, é muito comum a gente negar duas vezes. Isso não está errado, ó. Não há nada.
Então, eu tenho não e nada. São duas ausências, não é? Só que no inglês eu não posso fazer isso. Eu não posso negar duas vezes. Se o verbo está na negativa, né? Ao outro lado tem que estar na positiva, né? Porque vocês repararam aqui, ó, não há. Deveria ser there isn't, não é? Não há, there isn't. Mas eles usaram no presente, no positivo. Não há nada. Eles usaram não. Não há, eles usaram there is, eles usaram somente há. Por quê? Nothing é nada, tem a ideia de negativo. Então, estaria totalmente errado eu falar there isn't nothing. Não. Porque se eu escolher usar a palavra nothing, que é uma negativa, o verbo tem que estar na positiva, não é? Não há, mas there is. Se eu escolher usar esse verbo there be na negativa, there isn't, eu deveria, então, substituir o nothing, né? Eu deveria substituir esse nothing por anything. There is nothing é a mesma coisa que dizer there isn't anything, né? Só tomar esse cuidado, porque você não pode negar duas vezes, ok? Então, não há nada de falso. There's nothing false a seu respeito. About him, né? Sobre ele. Não há nada de falso a esse respeito, né? Então, a gente fecha aqui esses 4 versículos aqui que eu escolhi. São 4, né? 15, 16, 17, 18, exatamente. Esses 4 versículos aqui eu escolhi, né? Onde Jesus é questionado no seu conhecimento, né? So the 4 verses that I chosen here, that was, né, people questioning Jesus about his knowledge. De onde vem tanto conhecimento? Where does it come so much knowledge? Se ele nunca foi ensinado. If he has never been taught. E olha só. Nós fechamos aqui esse pequeno estudo aqui desses 4 versículos, né? Porque a cada estudo que fazemos juntos, você cresce. Não só em fé, não só em entendimento da palavra do Senhor, mas na língua inglesa, né? So the more we study together, the more you're going to learn, the more you're going to increase your faith, the more understanding you're going to gain in the Word of God, and the more your English will improve, né? Então, a minha ideia aqui é levar vocês à fluência no inglês em até 18 meses, com a ajuda da Bíblia. E eu quero mais uma vez convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, para o evento da semana Inglês Fluente com a Bíblia, que começa no dia 10 de outubro. Não deixem de se inscrever, porque nesse evento você vai descobrir o caminho da fluência no inglês e você vai descobrir como a língua inglesa é uma língua simples e fácil de ser aprendida. Então, se você deseja alcançar a fluência no inglês, principalmente com a ajuda da Bíblia, se você é um amante da palavra do Senhor como eu, não deixe de fazer a sua inscrição. E eu quero pedir também para você deixar o seu like. Se você acompanha o meu trabalho, se você acha que isso é um conteúdo de qualidade, eu peço que você deixe o seu like. Siga o meu perfil, porque eu posto vídeos todos os dias. Eu sou Vilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Até mais.